Hoje o nosso tema é esse. Não negar a fé. Muitas das vezes nós lutamos por nós, lutamos pela família, mas quando vai vindo certas situações, quando vai começando as coisas ficarem dá uma melhora. Tem pessoas que ela tem deixado muito a desejar. E a gente vai aprender isso na Bíblia hoje, amém? Amém. Então, vamos lá em Marcos. Diz assim. Marcos o quê, mãe? Marcos 14. 14? 14, só. Capítulo 14. Vamos começar a ler. Vamos ler do... Calma aí. Vamos começar a ler, para a gente entender legalzinho, no versículo 12, amém? Hoje Deus vai falar no profundo com a gente. A gente está abafado. Choveu, mas está abafado, né? Aí vamos ficar na fé aqui que Deus vai honrar a gente. E coisas boas chegando. Amém. Eu recebo. Amém? A palavra de Deus diz assim. Eu disse no versículo 14, né? Versículo 14. Foi isso mesmo? 14, 12. 14, 12. Tá certo disso? A senhora falou. 14, 12. 14, 12. É porque a página saiu do lugar. Tá certo. Vamos lá no versículo 12. Vem. Diz assim. E no primeiro dia dos pães asmos, e quando sacrificavam a Páscoa, disseram aos discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Fazer uma pergunta aqui. Vamos no 13. Enviou 2 dos seus discípulos. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que trazer o contexto para você, onde você está, no cenário que você se encontra, na igreja, quem tem cuidado de você espiritualmente. Vocês têm que entrar na palavra, para vocês entenderem aqui. Vamos lá no 13. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água, e vos encontrar lá e segui-lo. 14. Aonde quer que entrares, dizeis ao Senhor da casa. E o mestre diz: onde está os aposentos em que hei de comer da Páscoa e com os meus discípulos? Fez uma pergunta. Cadê os comes e bebes? Cadê a água? Cadê ele? Aí vamos lá no 13. E eles vos mostraram, 15. E eles vos mostraram um grande cenáculos mobiliados e preparados. Ali preparai-vos para nós. Já estava preparado. 16. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como que tinha dito, preparai o que? A Páscoa. 17. E chegando à tarde, foi os 12. Que aqui está falando dos 12 discípulos que Jesus tinha o quê? Dado uma direção. Jesus tinha dado missões para ele. 18. E quando estava assentado a comer, disse Jesus. Presta atenção o que Jesus disse aqui. Não está falando 18. Ó. Em verdade, vos digo que um de vós que come há de mim o quê? Trair-me. Aí 19 diz assim: e eles começaram a entristecer-se e diz-lhe:
um após o outro. Sou eu? Com aquela pergunta, né? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu que vou trair Jesus? Sou eu? E outro disse, sou eu? No 20, mas ele respondeu e disse-lhe, Jesus, e um dos 12 que põe comigo a mão no prato. 21. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele, que está escrito, mais ali daquele homem, porque o Filho do Homem é um traidor. Bom seria para tal homem não haver nascido, meu Deus. Ao 22 diz assim, e comendo eles, tomou-se Jesus o pão, e abençoou e partiu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Normalmente isso acontece na Santa Ceia, né? Quando apresenta ali, né? Para comer do corpo, não é verdade? Aí no 23, e tomando o cálice, dando graça, deu todos de beberem dele. E disse-lhe no 24, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que quer muito derramado. 25, em verdade vos digo que não bebeis mais do fruto de vindes, daquele dia em que bebeu o novo no reino de Deus. 26, em tempo de canto e hino, sairão para o Monte das Oliveiras. 27, disse Jesus, tomai, pois, esta noite, vos escandalizarem a mim, porque está escrito, ferirem o quê? Ferirem o quê? Como está na sua Bíblia aí no 27? Feriram o pastor. Feriram o quê? Pastor. O pastor. E as ovelhas se dispensaram. Tô lendo para depois você vai fechar a Bíblia e eu vou lá na palavra, amém? Vou direto. Vocês estão acostumados com o pastor, né? Mas o meu jeito, cada um é da maneira que Jesus quer. Aí diz assim, ó, 28. no 28. Mas depois que se ouve ao ressuscitado, irei diante de vós para Galileia. 29. Disse-lhe Pedro. Aqui é o contexto da onde é o tema. Entendeu? Mas eu tenho que ler o que tem que ser lido. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Pedro respondeu. E disse Jesus, em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes de o galo cantar, 2 vezes ou 3 vezes me negarás. Jesus falou no profundo e deu certeza que ele ia fazer o quê? Negar Jesus. 2 ou 3 vezes. E 31. Mas ele disse com mais insistência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia todos os também discípulos. Aleluia. Vamos lá? Hoje o tema é esse. Será que você não tem negado a fé? Será que você não tem negado Jesus? E vou fazer uma pergunta para você que está aqui neste culto, ou você que está aí. Pedro negou Jesus? Sim, 3 vezes. Sim. O galo cantou ou não cantou? E eu vou te dar o exemplo desse galo hoje. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Tia, o galo, ô pastor, o galo não canta, não tem voz que nem um adulto. Mas muitas aí tá ouvindo o gogó do povo. Entende? Tem muito gogó, não tem o que eu falo? Aí as pessoas ficam ouvindo conselhos errados, atitudes erradas. Tem pessoas que ela não vem para a igreja por falta da pessoa não dar testemunho. É verdade ou não é? Mas é porque aquela pessoa deu ouvido para aquele que está dando mau testemunho.
Eu vou falar para você que Jesus, ele sabe aonde você vai e aonde você vai não querer mais ir. Ele sabe se você vai ser servo e servo dele, vai ser um discípulo, vai fazer discípulo, ou você não vai, você vai parar no meio do caminho. E o maior exemplo, teve aqui 2 que negaram. Na verdade não foi só um, não foi só Judas, Pedro também. Só que a diferença dos 2 foi muito profunda. Pedro, ele teve a chance e aceitou se arrepender, mas passou um pedaço. Mas ele teve chance, assim como Judas teve, mas Judas não quis. Ele já estava o quê? Orgulhoso. Ele já estava raizado no dinheiro. Ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro, ele queria, por mais inteligente que ele era, por mais que ele fazia dinheiro, ele tinha uma inteligência, ele achava que aquela inteligência era só dele. Mas na realidade, o Judas, ele não aproveitou o despertamento que estava tendo naquela mesa. Judas não procurou obedecer. Mas Pedro, ele foi. Pedro foi para a cidade. Pedro foi para a cidade, foi caminhando ali. E ali estava vendo, as pessoas estavam vendo quem andava com Jesus e quem não quer. Andava. Você pensa que as pessoas não sabem se você é cristão ou não? Sabe se você anda com Cristo ou não? Tanto que tem pessoas que falam, você é da igreja agora? Você é cristã? Porque sabe que você é diferente. Aí quando pararam Pedro, que ele falava como Jesus, e eles tinham certeza, os soldados ali que tinham abordado ele, tinham certeza que ele andava com quem? Com Jesus. E aí o que ele fez? Disse que não. Ele negou Jesus. Você sabe como é que o ser humano hoje está negando? Eles estão negando quando ele não busca para a família dele. Eles estão negando quando a pessoa fala assim, o que tem? Qual é o problema de você? A pessoa sabe que é errado, mas vão te dar conselho para você achar que é certo. Aí é onde que você passa a negar Jesus. Quando você toma atitudes que não agradam a Jesus, mas está agradando você, o seu ego, sua carne, e tá o diabo batendo palminha para você. E quando a pessoa nega Jesus, vamos lá? Quando um da tua parentela chega para você e começa a falar os problemas dele. Mas como você já sabe que aquela pessoa, que quando é parente, presta bem atenção, a gente já sabe o problema dele de calça salto alto, né? A gente já sabe de tudo. Já conhece, já é parente, já sabe o problema. Mas ele tá ali desabafando com você. Aí você tá lavando roupa, continua. Se tiver descascando a batata, fica só calado. Mas nem de comentar de um culto, nem de falar, olha, Jesus é a solução. Aí você nega e não fala nada. Às vezes começa as pessoas falar mal do pastor, falar mal da igreja, você fica... Você simplesmente, só de você falar assim, vigia, você já repreende o mal. Vigia. Você não sabe o que está falando. Porque muitos pastores estão passando por uma grande dificuldade. É o que está acontecendo, que acabamos de ler. Pastores tristes, ovelhas tristes. Porque se todo mundo estivesse falando no mesmo espírito, todo mundo estivesse numa união, não tinha diabo certo. É verdade ou não é? Todo mundo cheio da fé, todo mundo unido, todo mundo no mesmo pensamento, na mesma linguagem. Mas o mal sempre vai trabalhar para você negar Jesus. Aí uma pessoa vai chegar a você dentro de um ônibus sentado. Já aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu não gosto muito de conversar dentro do ônibus, não. Mas se alguém conversar, eu converso. Aí a mulher começou a falar da situação dela, começou a falar do casamento dela. Ela começou a falar dos problemas dela, da saúde dela. Ela começou a falar que tinha perdido casa, tinha perdido isso, perdido aquilo.
Eu era jovenzinha, gente. Eu tinha mais ou menos a idade, mais ou menos, da Ana Clara. Era jovem, estava no início da minha caminhada. Né, minha filha? Tá difícil. Ela chorando, ela olhando pro vidro, olhava pra mim, olhava pro vidro lá pra fora, olhava pra mim. Aí só saiu assim. Mas saiu alguma coisa. Eu falei pra ela, Jesus ama a senhora. Jesus é o único que pode mudar. Só isso. E ali fiquei com o braço cruzado, porque eu já era calada mesmo. Eu entrava na igreja muda e saía calada. Era o meu jeito. Então, mas aquela mulher ficou na minha cabeça. Eu comecei a orar por ela, do meu jeito também, que eu não sabia. Ninguém ora, ninguém sabe orar como convém. Mas Deus começou a fazer eu lembrar dela. Comecei a falar de Cristo para as outras pessoas, me lembrando dela, que ela tinha falado que tinha perdido tudo. Então, num certo momento se passou, vamos dizer, já estava indo já para os meus 19 para 20 anos, eu encontrei essa mulher. Eu reencontrei ela lá em Caxias. E ela me reconheceu. Às vezes não é muito falar, gente. Às vezes é uma coisa, um detalhe. Algo profundo tocou nela, que foi Cristo. Esse algo foi Jesus. Aí ela falou, jovem, lembra de mim? Diferente, com outro rosto. Ela estava, sabe com o quê? Com um profeta. Lá na praça. Evangelizando. Eu falei, não lembro não, senhora. Eu lembro mas eu não tenho como esquecer da senhora. Você era uma jovenzinha. Senhora não, eu vou falar jovem. Porque por mais que eu não sou tão velha, mas jovem, você foi usada por Deus. Ali eu procurei uma igreja. Ali eu me entreguei para Cristo. Aquela noite foi uma noite maravilhosa da minha vida. Até então, de manhã até a tarde, só era tribulação. À noite fui pro culto e nunca mais deixei ir. Mas eu neguei Jesus? Mas tem pessoas que ela fica aqui, ó, no meio-dia. Ela só quer bênção para ela, só quer Jesus para ela. Isso é uma pessoa ingrata. Isso é uma pessoa que ela... Como é que você mostra gratidão para Jesus? Quando você ganha uma alma, quando você fala dele para as pessoas. Então o que aconteceu? Quando você age como Pedro, aí você fala, não, eu faço visita. Já ocorreu aqui, aconteceu isso aqui com um adolescente. Que a pessoa depois veio, que eu convidei, aí viu ele aqui, aí falou, eu não perguntei se tu ia à igreja, você falou que não. Aí a pessoa ficou todo sem jeito. Porque ele disse para essa pessoa, no meio não sei se era uma festa, se foi no futebol, não sei aonde foi, que ele não era da igreja. Então, se você nega Jesus, você vai ser o quê? Negado. Então Jesus, ele quer que você veja o quê? Quando você vem para um culto de quinta-feira, você está negando não, você tá exercitando a sua fé para levar uma direção para sua família. Porque quem vai, ó, é fato, é realidade. Se você ficar pensando assim, não, mas agora as coisas vão ficar tudo um jardim, tudo uma maravilha. Não, você vai ter luta, você vai passar situações que você que tem que tomar a decisão. Deus está dando a palavra, mas a atitude e a decisão é sua. Se você quer, você vai dizer sim. Se você não quer, você vai dizer não. E ele não vai poder ir contra a tua vontade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês veem um homem ou mulher de Deus, vocês têm que ter temor. Tem que ter reverência. Tem que ter respeito. Porque quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para vocês se vocês têm ou não têm. Eu estou pregando até para vocês que estão aí no vídeo, ouvindo, ensinando. Porque eu digo uma coisa para vocês. Aconteceu um fato para mim hoje. Está fazendo hoje 2 dias. Estava eu saindo para resolver uns assuntos. Aí eu
No meio do caminho eu falei, "Ih, meu Deus, deixei o celular em casa. Não costumo deixar, mas já vem." Aí eu fui, desci. Sem mesmo o celular, só tava com um cartão. Nem com dinheiro eu tava com um cartão para comprar as coisas, para resolver as coisas. E outros assuntos que eu ia resolver também. Quando eu cheguei ali na praça, ali embaixo, pertinho daqui da igreja, tava vindo um homem à minha direção. Por incrível que pareça, nunca vi um lugar tão parado, não tinha ninguém, gente. E olha que sempre de movimento, sempre tem gente, sempre tem pessoas, tem criança, tem jovem, tem adulto. Nesse momento, nessa hora, não tinha ninguém, porque estava um calor terrível. E quando o Senhor foi vindo, aí o Espírito Santo pediu para mim não entrar, que ali tem que ele não é viela, ali é uma ponte, não sei, ali embaixo. Não tem para passar por baixo, para ir pro outro lado? Ah, tá. Um túnel ali, um túnel. Aí Deus falou, aí, quando cheguei naquela parte ali, Deus falou, não entre. Não entre, prossegue. Aí eu prossegui. Não neguei a voz de Deus. Não neguei a voz do meu Senhor. Fui prosseguindo. Aí veio o homem na minha direção. Aí que ele andou mais firme. Quando ele foi se aproximando, quando mais ou menos mais quase um ou 2 metros, por aí, ele começou, não, é serva do Senhor. E armado. Não posso fazer isso. Não posso tocar nela. Eu não posso fazer nada com ela, você tá maluco? Me deixa, sai da minha cabeça. Sai. Não posso, é uma mulher de Deus. Você tá doido? E eu ali andando devagarzinho, aí eu parei e comecei a ficar em oração. É muito forte isso, gente. E ele, sai, botou assim, sai. Não posso fazer isso. Eu tenho certeza que esse homem vai se converter. Ele vai conhecer Cristo, porque ele viu o que muitos não vê. Muitos estão dentro da igreja, não vê um homem, a mulher de Deus, não respeita. Ele não tem nada de Cristo, mas ele viu a unção em mim. Aleluia! Ele não deu ouvido pro mal, ele não deu ouvido pro diabo. Imediatamente ele se ajebalou na sua cabeça e foi andando todo esquisito. E pegou a direção e foi lá pro lado lá, aquele lado, saindo pro lado do Fluminense. Entrou por aquele lado lá. Saiu batido. E eu só dei graças a Deus. Mas antes de sair, eu oro. Você tem que orar por você antes de... vai para um trabalho, ora. Vai no mercado, ora. Vai estudar, ore antes de sair de casa. Eu oro pela minha família, mas eu oro por mim também. Vocês têm que aprender a ter intimidade com Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém? Amém. Tem que orar para dormir, tem que orar para acordar, tem que orar para sair. Só que orar dentro da igreja. Aí a batalha começa na mente. É uma batalha em cima da outra. Em nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério que eu acabei de falar aqui. Então nós temos que ter temor às coisas de Deus. Nós temos que ter temor para... Pode ser um detalhe. Você está na igreja. Você está tendo uma oportunidade. Está tendo conhecimento. Não deixe de falar de Cristo. Não deixe de fazer o bem. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu já tive que lutar por uma alma, por uma pessoa que sempre me odiou. Sempre implicou, sempre falou mal, mas não neguei Jesus. Jesus falou que era eu que era para cuidar daquela pessoa. E aí? Por mais que ela tinha inveja de mim, por mais que ela me criticava, por mais que ela sempre tinha uma mal resposta para a minha pessoa, ou falar de mim nas costas, mas Jesus pediu e eu obedeci. Enquanto ela não foi batizada nas águas, eu não redei os pés. Fiquei ali, que parecia um carrapato.
Mas eu falei, eu vou ganhar essa alma para Jesus. Mas eu nunca dizia para ela que eu sabia que ela falava de mim. Eu nunca disse para ela. Tem coisas que ela dizia assim, vai lá, tô brincando, mas era de coração mesmo. Não era brincadeira não. Tem gente que fala, tava brincando, mas às vezes aquela brincadeira tem uma verdade. Nem tudo a pessoa tá brincando não. Ela tá mandando mesmo para você aquilo ali. Então você tem que estar vigiando. Quem tá entendendo? Aí eu comecei a cuidar, comecei a orar, comecei a jejuar. E não era da minha família não. Tem pessoas que falam, não, eu só luto pela minha família. Mas Jesus me deu ela para mim poder ajudar e eu tinha que o quê? Fazer a minha parte. Aí eu falei, Jesus, espera aí. Vou falar uma coisa pro Senhor. Eu falo com Jesus como que ele tivesse, né, assim dentro da minha casa, assim, e a verdade tá mesmo. Aí eu sentei ele assim na cadeira. Eu disse, Jesus, senta aqui. Eu sei que o senhor só vive é muito raro sentar, porque é tanta perdição desse povo. Vamos sentadinho aqui, Jesus. Vou conversar com o senhor. Já vai fazer 6 meses que eu estou lutando pela esta alma. Mas essa alma, ela tem que mostrar que é o Senhor. Porque eu estou fazendo a minha parte. Estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra para ela, que ela não sabia, né? Estava andando com ela ali, resolvendo os assuntos com ela. Mas aí o Senhor tem que dar uma direção a falar com ela, reclamar com ela, fazer para ela fazer a parte dela. Olha, pra quê? Mas eu falei com Jesus de toda a minha alma, chorando, porque eu tava sendo massacrada, gente. Aí que ela falava mal de mim mesmo, aí que ela me criticava mesmo, aí que ela fazia fofoca com meu nome mesmo. Aonde ela ia, ela fazia fofoca. E as pessoas, umas acreditavam e outras não acreditava, porque conhece meu caráter. Aí Jesus pediu para mim não temer quem ia fazer a obra completa. E quando ela chegou no culto, uma certa vez, mas ela chegou com uma fúria muito grande. Eu sabia que aquela fúria não era dela. Era o mal que eu estava lutando para que largasse aquela alma tinha que se converter. Ela foi se aproximando. No início da primeira oração da igreja, ela caiu no chão. Aí ali começou então isso nunca tinha acontecido. Ali Deus me deu um sinal que ela abriu o coração. Ela abriu o coração, a palavra entrou. Aí ela abriu o coração. Quando ela abriu os olhos, quem estava ali do lado dela? Era eu mesmo. Era eu. E não neguei Jesus. Levantei ela, abracei ela e ela falou: me perdoa. Me perdoa. Não sabia o que eu estava fazendo. O mal foi embora aquele dia, gente. Amém. Você está entendendo? Para ganhar uma alma não é fácil. Então você não pode desrelaxar com a sua e nem com a do seu esposo. Relaxar. Tem muitas que dizem assim: mas a salvação é individual. Pelo amor de Deus. Se você é um só, se ele sofre, você vai sofrer também. Você é um só com ele. Você é um só com ela. Como é que é isso? Não tem como ter uma separação ali da água e o óleo. Não dá pra você separar. Você é casado, você tem que o quê? Lutar por ele, lutar por ela. Então eu peguei e falei assim pra ela: tá perdoada. Eu nem queria saber o que ela tava falando, deixando de falar, porque, querendo ou não, quem andava com ela, quem tinha amizade com ela, falava pra mim. Porque fofoqueiro vem mesmo, né? Fala mesmo. Aí falava: ela tá falando isso, tá falando aquilo. Mas eu não guardava no coração. Mas eu fui direto a quem? Fui direto a Jesus, que podia resolver o meu problema. Daquele dia pra cá, só foi se desenvolvendo na fé, atitude de se batizar nas águas, atitude de entrar depois no grupo, atitude de ser uma obreira. Hoje em dia ela está longe. Mas eu percebia que ela não gostava de mim. Eu que chamava ela de amiga. A gente percebe quando a pessoa não vai muito com você. Você percebe ou não percebe? Sim.
Mas Jesus me deu uma missão para ganhar aquela alma. Eu não posso falar completamente aonde ela está, o que ela está fazendo, que aí vão saber quem é. Então eu não vou falar. Mas Jesus deu esse privilégio de ganhar mais uma alma. Então se você não ganhar nem a sua, fica difícil de você ganhar da sua família. Ganhe a sua, conquiste Jesus. Você sabe como é que é a conquista para você conquistar Jesus? Quem sabe como é conquistar Jesus? Levanta a mão. Como é que é conquistar Jesus? Fala aí. Dando amor e carinho. Dando amor e carinho. Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Tem? Se não Sinceridade. tem, sinceridade também. Orando, buscando. Mas um exemplo que você venha a entender. Posso falar? Obedecer. Posso explicar? Tia, Uma conquista. Também. Mas vai ser além disso. Vamos lá? Eu estava explicando isso pro meu filho. Acho que vai fazer 3 dias hoje que eu conversei com ele sobre isso. Para você conquistar Jesus é como você conquistar uma pessoa, gente. Quando você quis conquistar alguém, pensa em alguém que você conquistou. Pensa aí. Eu não sei se foi seu esposo, eu não sei se foi sua esposa, não sei se foi sua amiga. Se houve uma conquista, não houve? Mas a conquista começou com o quê? Como é que foi a conquista? No início, foi como? Hã? Foi tipo De um conversar. presente, conversando. Uma conversa. É o primeiro ideal, né? Ninguém vai ter uma conquista mudo, né? Se a pessoa sendo muda, ela vai falar com gesto, mas ela vai o quê? Se expressar. A pessoa quer conquistar Jesus, mas não quer orar na igreja? Deve estar. Como é que você vai ter relacionamento com Jesus desse jeito? Como é que você vai conquistar o Espírito Santo desse jeito? E eu explicando pra ele olhando pra minha cara. Falei, quando você chega um momento, você vai querer conquistar uma menina. Aí você vai ficar olhando pra menina calado? Muda assim na frente dela? Sem expectativa de nada? Um olhando pra cara do outro? Que conquista é essa? Não existe conquista assim. Você precisa o quê? Às vezes, para chegar àquela pessoa, que você ainda está meio tímido, não conhece, você vai a alguém que conhece aquela pessoa. Quem deu para entender? Aí vamos lá. Você quer conquistar Jesus Cristo, você quer conquistar o Espírito Santo, e tem que andar com quem tem o Espírito Santo. Tem que andar com quem tem o quê? Experiência com Ele. Quem conhece Ele. Aí você vai saber que Ele vai te levar para onde? Para Cristo. Você vai conquistar Ele, porque essa pessoa está te levando para o caminho. Vai te apresentar quem? O Senhor vai apresentar Jesus para você. Aí a pessoa quer conquistar Jesus. Eu vou falar. Mas elas são, começando pelas amizades dela, não tem nada que possa falar esse assunto aqui, tá bom, é proveitosa. É só assuntos de matança, de prostituição, de fofoca. Jesus não tá ali, eu te dou certeza. Então se você quer conquistar Jesus, você tem que andar com quem já conhece Ele, aleluia. Você tem que andar com quem vai te ensinar, vai te levar o caminho para salvação. Aí eu explicando para ele. Aí começa, né? Conhece a menina já sabe que é a menina que você tá gostando. Mas quem anda com ela? Quem é a pessoa que conhece ela? Aí de repente é uma colega sua, ou uma prima, ou a sua mãe, ou seu pai. Aí você vai chegar e vai perguntar da pessoa. Nem foi comigo, o pastor é esperto. Ele foi pegar informação não só com o Espírito Santo, não. Ele foi no meu vizinho, que sabia a minha entrada, a minha chegada, a minha ida, quem era o meu caráter, uma mulher correta, trabalhadora. Aí ele foi logo o quê? Saber que se essa conquista aí ia ser bacana, se ia valer a pena. Você tá entendendo a conquista como é que é? Então, começou. Ele falar de mim, meu esposo pegou a visão, pegou a direção, então vale a pena investir. Agora, com Jesus vale a pena sempre, gente.
você não vai para uma furada, você não negando ele, você vai ser feliz, você vai ser completa. A felicidade não está em um homem, não está em uma mulher, está em Cristo Jesus. Aí você vai procurar quem? Quem tem espiritualidade, quem vai te orientar na palavra, quem vai falar como é que é a experiência do Espírito com o Espírito Santo que ela teve, que ele teve. Mas as pessoas não querem isso. Aí começa a andar com pessoas vazias, com pessoas que dão mau exemplo. Aí começa, daqui a pouco tá andando, tá comendo, e acabou e não volta mais. Quantas pessoas começou assim, começou bem no espírito, depois ficou na carne e daqui a pouco se perdeu e aí hoje não vai mais para a igreja, não busca mais Jesus, perdeu a fé e não tem mais diálogo. Então quando o pastor fala assim, abre a tua boca, fala com Cristo, é você conquistando Jesus. Jesus, vem na minha vida, eu preciso do Senhor, eu preciso de me libertar para ajudar minha família, mas primeiro me ajuda. Se o Senhor me ajudar, vai ter como ajudar eles. Você está entendendo? Olha só o ensinamento que Deus está dando hoje. Aí a pessoa fala assim, mas minha família não quer. Gente, eu também não queria. Eu estava cega. Quando a pessoa fala que não quer Cristo, é porque ela está cega. Só tem treva nela, ódio, mágoa, traumas, coisas do passado. Mas quando você vai com a luz de Deus, o nome do Senhor Jesus, você com testemunho, você com a essência do Espírito Santo, você chega no local, todos ali já vêem uma diferença. Até uma festa fica mais animada, porque tem a presença do Espírito Santo ali. Então vocês têm que levar Cristo para sua família, você tem que levar Cristo para o seu coração, você tem que levar Cristo, você tem que ter essa intimidade com Ele. Mas para isso você tem que conquistar. Pedro conseguiu conquistar Jesus, mesmo negando. Ele negou, sim, mas depois ele o quê? Se reconciliou, ele voltou atrás. Mas valeu a pena. Vale a pena buscar Jesus, gente. Vale a pena você não negar Ele. Vale a pena você batalhar. Vale a pena você ser batizado no Espírito Santo. Vale a pena você ser salvo. Você pensar no céu. Mas tem pessoas que ela está perdendo essa essência. O mal ele trabalha assim, ó. Posso falar? Estão com sono não, né? Não estão cansados, né? Ele trabalha assim, ó. Não é dessa maneira aí não. O pastor está pregando aqui, ele vai tentando falar de outra maneira. Ele vai tentando tirar o teu foco do culto, ele vai tentando te botar uma preocupação, ele vai querer que a tua cabeça fique lá nos filhos, lá na tua casa, ele vai querer que você fique pensando o que o marido vai querer comer ainda, um lanche, alguma coisa. Ele faz a sua mente sair do foco, que é a palavra. Então é aí que você tem que o quê? Vigiar. Sempre na palavra, ou vai vir alguém, ou acontecer. Ele vai vir pessoalmente, quando não tira a direção. Quando ele tira a direção de um, ele quer tirar a direção de outro. Aí perde a pessoa que está tirando a sua atenção e você também começa a perder com Cristo. Porque você não pega o que Deus quer falar contigo. Aí você fica ali. Meu Deus, ele foi pro culto, eu entendi nada, mas porque estava desligada. Porque toda vez que você vem no culto, você recebe de Deus. Porque Deus não gosta de ficar devendo nada para ninguém. Ele sempre dá uma direção. Ele sempre te faz você aprender alguma coisa. Ontem foi uma benção, tá? Foi uma benção. Vê o vídeo. Foi uma benção. A quarta-feira, meu Deus do céu. Que presença maravilhosa. Fui renovada ontem. Meu Deus do céu. É tremendo. Então vocês que estão caminhando, tem uns que estão caminhando, tem uns que tá com Cristo, tem uns que estão andando. Tem gente que não andou com Jesus não, pessoal, mas fez a diferença. Aqueles 12 andou com Jesus, mas nem todos fizeram a diferença. Paulo não andou com Jesus, mas foi um grande homem de Deus.
Você está entendendo? Tudo depende do que você está se entregando, o que você está dando, o que você está doando, o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está falando, quem você está dando ouvido. É isso que faz toda a diferença. Gente, eu estou toda arrepiada. O que faz a diferença é o quem você é na sua casa. Não é o que você faz dentro da igreja. É o seu caráter. O seu relacionamento com Cristo. Se aquele homem não visse Cristo em mim, ele ia fazer isso? Não. Aconteceu algo muito bom. Mas sério? Então vocês, a partir de hoje, faz uma análise. Isso aqui que é análise? Analisar. Não estou falando de Bolsa Família não, pessoal. Que está ali no análise ainda não. Estou falando... Eu estou falando de analisar a sua vida. Peraí, meu início, como eu cheguei na igreja, o que eu mudei? O que eu parei de fazer que era bom? Como está o meu procedimento? Estou eu com o mesmo amor? Estou eu com a mesma vigilância? Ou eu não estou vigiando nadinha? É você que tem que fazer isso, não é o pastor. Se analisar e falar, Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei também que eu me conheço. Me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Não deixa eu voltar, meu Pai, eu não quero. Porque quando você volta, você nega Jesus. Quando você olha para trás, qual foi a mulher que olhou para trás? Quem sabe? A mulher de quem? Jó. Como tem acontecido isso? A tua vida fica estacionada, nada acontece de milagre. Sempre a mesma vida, a mesma conversa, o mesmo assunto, a mesma situação, porque você olhou para trás. Mas Deus está te dando hoje uma oportunidade de você lembrar de onde você caiu e voltar à prática do primeiro amor, às práticas das primeiras obras, e fazer a grande diferença. E você dizer, não vou negar a fé, não vou negar o meu Cristo, não vou decepcionar o Senhor, meu Pai. Eu não estou aqui por amizade, eu não estou aqui porque é bonitinho, é legal, eu gosto da pastora, eu estou aqui porque eu quero salvação, aleluia! Eu quero ser salvo, eu quero o reino. Eu quero Cristo na minha vida, porque eu sei que o Senhor está à porta. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e fale, apartai de mim que não vos conheço. Foi lida essa palavra aqui no domingo. Já pensou? Você achar que vai para o paraíso e chegar lá, bater de frente na hora do juízo final e ele dizer para você, mas eu orei, eu fui à igreja, eu fui tia, eu fui colaboradora, eu fui obreiro, eu fui pastor, eu fui missionária, eu fui missionário. Apartai de mim que eu não vos conheço. Porque deixou o quê? Deixou de honrar a Deus. Deixou a glória que era para ser de Cristo, você pegou para você. O elogio para você. Eu quero ser vista. Eu quero ser. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Toda honra, glória é dada a quem? Eu falo sempre que eu não sei nada. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo com vocês, vocês nem sabem. Eu aprendo um pouquinho com a Jane. Ela não sabe, mas um dia ela vai saber. Eu aprendo um pouquinho com a Jennifer. Eu aprendo com a Ana Clara também. Aprendo com a abençoada aqui, da Laurinha. E vocês sabem como é que eu aprendo? Posso falar? Falo ou não falo? As nossas atitudes. As suas atitudes. As boas e as ruins. E aonde você está errando, eu falo, Jesus, não deixa. Não deixa eu ir seguir com a desobediência. Jesus me sustenta, Senhor. Até quem se afasta me faz eu pensar na minha salvação. Jesus não deixa, meu Pai. Mas fortalece ele, fortalece ela. Não deixa
Dá tempo, meu Pai. Deu tempo para Pedro, dá tempo para ele também, dá tempo para ela também. Aleluia. Você sabe o que Jesus falou comigo? Vou compartilhar com vocês. Quando eu tô aqui, eu sinto tão vontade. Eu me sinto feliz de estar fazendo a vontade de Deus, por mais luta que nós passamos. Jesus falou só para mim abrir a minha boca que Ele ia me encher. E Ele falou, quem quer, vem. Nega a si mesmo e toma a sua cruz e segue Jesus. Não negue Ele. E assim eu estou fazendo. Tá doendo? Tá doendo. Tá guerra? Tá guerra. Gente, eu tô vivendo o dia 25. Tá dentro de mim. Vocês têm que estar dentro de vocês. Dia 25 é a mudança de tua vida, a mudança da tua história. O socorro de Deus vai vir nesse dia. Mas se você não falar, esse é o meu dia. Esse dia 25 vai ser um dia completo da minha vida. Porque às vezes você está viva, às vezes Deus te deu vida, mas Ele não transformou a tua história ainda. E esse dia pode acontecer isso, só se você crer. Você nunca mais tem uma vida passada, uma vida de altos e baixos. Você tem um verdadeiro encontro com Cristo. Você sabe que quem teve encontro com Cristo, ela não desanima? Como assim, pastor? Maria Madalena teve. Ela foi a primeira a ver Jesus. Uma mulher, não poderia ser um dos discípulos? Por que será que Jesus deixou a mulher primeiro ver? Que Ele ressuscitou. Porque Jesus sabia que ela ia falar, pregar, porque mulher fala mesmo. Ela ia ir nos 4 cantos, ela ia falar que Jesus ressuscitou! Ele vive! O homem não, o homem razão. Não ia fazer o que ela fez e muito bonito. Você está entendendo? Que mulheres, não deixe nunca de falar de Cristo. Não deixe nunca o mal tirar a tua fé. Não deixe o mal tirar a tua essência. Não deixe o mal tirar esse amor que você tem de fazer a obra de Deus. Esse desejo. Porque muitos o diabo já tirou. Quem está entendendo? Por mais que seja simplesinho. Vamos lá. O homem de Deus fala assim, ó. Pega um papel. Dobre em 4. Traga no dia 25. Escrito onde você quer o socorro para a tua vida. Você é homem, mulher de Deus, servo do Senhor, não vai desobedecer. Você vai escrever o quê? Num papel. Vai dobrar um papelzinho. Não precisa botar nome de não. E traga no dia 25. Que as autoridades espirituais vão estar clamando por vocês. Chama toda a sua família. Chame, mas chame. Mas eu chamo, eles não querem. Jesus vai trazer eles. Se Deus fez o animal ouvir a voz dele, entrar de 2 em 2, fêmea e macho, não vai trazer a sua família? Só se você não quer. Deus, da mesma proporção que os animais, não estou chamando minha família de animal não, Senhor. Eu estou falando um exemplo de fé. O Senhor falou e eles ouviram. Então começa a trabalhar no coração da minha família. Eu quero todos, até o filho, a filha que mora longe. Eu vou trazer ele para a casa do meu Senhor. Aí vocês vão ver, é o início da sua vitória. E depois, ó, aonde você está vendo barreiras, Deus está vendo solução. Aonde que você está vendo que está um poço, Deus está fazendo uma ponte para você atravessar. Mas só depende de você. Quanto mais vocês virem durante essa semana, venham à igreja, porque vai estar sendo passado o Espírito do dia 25. E vocês vão impactar sua família.
família, familiares, vizinho, chama geral. Vai haver salvação. Vai haver libertação. Vai haver mudança de pensamentos. Até aqueles que estão afastados, Jesus vai trazer. E todos vão ver. Porque eu falo no Espírito, na fé. Se o meu Senhor, Ele é o meu Redentor. Ele vive, Ele já está começando a trabalhar dentro da mente e do coração de cada um. Vocês têm que ter alegria de falar de Cristo, como vocês estão sentindo eu falando. Você tem que sentir esse amor dentro de vocês, queimar o teu peito quando fala de Jesus. E não tem como eles não ver quando é um chamado de Jesus para aquele grande dia. Não chama para festa, eles não vão? Aí você vai, mas é diferente, né? É porque lá tem bolo, lá tem guaraná. Que nada, é a forma que você chamou, é o convite que você fez que faz a diferença. Você sabe quem é o cartão de visita aqui da igreja Apoio Soldados Feridos? Quem sabe? Sabe não? Vocês. Vocês são o cartão. Vocês são a boca de Deus lá fora. É vocês. Jesus chamou vocês para ter um cartão de visita espiritual para levar o ID, o reino e chamar a toda criatura. Seja ela preta, branca, azul, não importa. Loura, não importa a religião dela. É um chamado de Deus para o dia 25. É um alerta. E lá na frente vocês vão entender por que esse dia 25. Deus quer proteger a sua vida, a sua família. Porque coisas, quando está para chegar e você foi preparado, que nem Raabe fez. Raabe foi obediente, tá? Uma prostituta. Era para fazer o que era para ser feito, ela fez lá, ela ouviu a voz de Deus. E ali houve uma grande matança, uma grande destruição, mas aonde ela marcou, aonde ela fez o que era para ser feito, ela obedeceu a voz de Deus, Deus deu livramento. Traga dia 25. Já começa a orar, meu Deus, quebranta o coração da minha filha, do meu esposo, do meu irmão, do meu pai, do meu primo. Quebranta, 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 Senhor. Faça eles quererem vir, para eles saberem que o Senhor, meu Pai, tem um propósito maior do que ele acha que ele já tem. O propósito de Deus é melhor, ele é completo. Amém? Até aqui falou o Senhor Jesus. Depois, se você puder meditar essa passagem toda, você lê do início até o fim, tá? Tá. Você pega e lê. Lê ela, vai até o final, vai até o versículo 40. Vamos aí? Ah, vou dar missão pra vocês. Você quer ler Bíblia só na igreja? Deixa de preguiça. Vamos lá? Vocês vão ler essa passagem. A passagem é grande, maravilhosa. Eu gosto assim. Ai, que maravilha. Vocês vão começar a ler do 12, que a gente começou, né? O primeiro dia dos pães asmos. Vão terminar lá no 72. Aonde está falando que o galo cantou. E aonde Pedro, ele teve que vencer. E vocês hoje estão representando Pedro. Vocês vão ter duas opções. Ou vocês vão continuar negando, ou vocês vão ouvir a voz do Senhor e não vai negar a fé. Não vai negar Ele, mesmo passando por deserto, mesmo passando por calúnia, mesmo sendo rejeitado, mesmo passando, seja qual for a situação. Não negue Jesus por nada. Palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.